Quero cumprimentar todos os meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que todos estão de pé, nós vamos novamente ler esse texto sagrado, escolhido como tema deste evento, Romanos capítulo 8. E eu quero iniciar essa leitura nesta noite com os irmãos, no versículo 14. Vamos ler novamente a santa palavra de Deus. Nunca é demais. Esse texto já foi lido esta noite, deve ter sido lido ontem, mas é o texto que a nossa juventude aqui escolheu e nós queremos honrar essa escolha, certamente dirigida pelo Espírito de Deus. Romanos 8, a partir do verso 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E todos dizem: amém. Podem tomar seus assentos. Muito obrigado. Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar nesta noite adorando o Senhor juntamente com esta igreja aqui em Xandajaqueiro, e pelo honroso convite feito pela coordenação da nossa juventude e evidentemente homologado pelo meu amigo pastor Valdo Pereira, prazer revê-lo, sua esposa Nedeca. Tenho muito carinho, conhecemos eles há muitos anos e eu sinto muito agradecido a Deus de estar aqui esta noite. Eu já senti a presença de Deus neste lugar. Deus está aqui presente conosco e tem uma bênção ainda para usar, além das que nós já recebemos nesta noite. Ouvimos aqui hinos maravilhosos, ouvimos aqui uma mensagem bem expressiva, como disse o pastor, longa, porém uma mensagem de bastante reflexão para nós. Quero parabenizar a juventude pelo brilhante trabalho, quero parabenizar esse grupo de teatro. Eu imagino quantas horas esses jovens dedicaram para memorizar todos esses textos. Eu acho que não conseguiria não, viu? Eles são realmente muito dedicados. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa juventude. Quero louvar a Deus também pela oportunidade que o pastor Valdo está me dando, apesar do horário. Ele disse que eu posso ir até meia-noite. Até meia-noite ele falou? Foi, né? Não, até às 10. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Mas eu vou ser mais sucinto, prometo aos irmãos que não irei cansá-los. Quero somente passar de maneira sucinta uma mensagem que Deus colocou no meu coração, baseado nesse tema que vocês escolheram. Sou filho, sou herdeiro. Repitam comigo: sou filho, sou herdeiro. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados irmãos, esse é um dos maiores privilégios que nós recebemos de Deus quando nos rendemos a Cristo. Eu me lembro, eu tinha 15 anos de idade, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu nunca tinha antes visto uma Bíblia. Eu nunca tinha tido contato nenhum com uma Bíblia. Na minha casa não possuía Bíblia, a igreja que meus pais frequentavam não possuía
existiam Bíblias, e no colégio onde eu estudava não tinha Bíblia. Eu nunca tinha colocado minhas mãos na palavra de Deus. E quando eu me converti e aceitei Jesus, a minha vida espiritual, como diz em João capítulo 3, Jesus disse no versículo 6, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e tem vida. Aleluia! Quando eu me converti, essa vida espiritual que passou a brotar dentro de mim, me fez sentir o quanto eu era privilegiado, que eu podia naquele momento falar com Deus, coisa que eu nunca tinha feito. Eu podia conversar com Ele, eu podia dialogar com Ele, eu podia levar a Ele todas as coisas que me preocupassem, ou todas as coisas que eu queria. E para mim foi uma descoberta fantástica, uma descoberta maravilhosa, me trouxe grande gozo, grande prazer, e até o dia de hoje, eu sinto que este é um dos meus maiores privilégios que eu tenho, poder saber que eu sou filho, saber que eu sou filho, aleluia. Eu sou filho de um Pai que é o dono do universo. Eu estava lendo essa semana no meu devocional, Isaías capítulo 43, o Senhor disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que posso todas as coisas. Quando eu opero, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Este é um privilégio que nós temos. Eu pretendo nesta noite, nesses minutos que quero compartilhar com vocês, mostrar-lhes como esta nossa filiação espiritual nos faz tão privilegiados. E queria também dizer que este privilégio é um dos privilégios mais negligenciados da vida cristã. É o maior que nós temos e ao mesmo tempo é o mais negligenciado. Muitos cristãos vivem como se não tivessem um Pai celestial, e outros vivem ignorando o Pai celestial. É como um filho que não se relaciona bem com seu pai. Ele entra em casa, não diz bom dia para o seu pai, não diz boa noite para o seu pai, não diz como vai papai, não conversa com o seu pai, ele simplesmente ignora o seu pai. E isso muitas vezes é o que acontece com cristãos que negligenciam este privilégio altíssimo que nós temos de sermos filhos, e filhos, consequentemente, herdeiros do nosso Pai Celestial, do reino celestial que nos espera. Queridos, quando nós nascemos de novo, através do novo nascimento, nós recebemos a certidão, a certificação de que nós somos filhos de Deus. Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, tão conhecido nosso esse texto, que ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode se tornar filho de Deus, a menos que nasça de novo da água e do Espírito. É preciso este novo nascimento, porque através desse novo nascimento, o Espírito de Deus entra em nossas vidas e nos dá vida espiritual,
Paulo diz: vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também ressuscitou vocês para viverem para Deus. Então é no novo nascimento, quando nós nascemos de novo, que este milagre acontece. Nós passamos a nascer para Deus. Eu estive, não faz muito tempo, 2 a 3 meses, na minha igreja mãe em Cascavel, no Paraná. E como eu disse a vocês, eu tinha apenas 15 anos de idade quando me converti. E eu fui na igreja por um amigo meu da escola, que insistiu comigo que eu fosse e me convenceu. Se eu tivesse tempo, eu explicaria um pouquinho os detalhes aqui. Mas ele me convenceu de ir à igreja, por um motivo que não era totalmente espiritual. Não era totalmente espiritual, mas ele me convenceu de ir para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, o ambiente espiritual da igreja me impactou. Era uma igreja muito fervorosa, os irmãos todos glorificando a Deus, cantando, falando línguas estranhas. E por mais que eu não entendia o que estava acontecendo, eu me senti bem naquele ambiente. Eu senti paz naquele lugar. E quando terminou o culto, eu disse para o meu amigo, antes que ele dissesse qualquer coisa, eu disse para o meu amigo: quando é que tem de novo? Porque eu queria voltar. Voltei uma segunda vez e senti a mesma coisa, senti paz, senti bem naquele ambiente. Quando terminou o culto, eu disse de novo para o meu amigo: quando é que tem de novo? E eu disse amanhã, porque era um sábado e no domingo teria culto novamente. No domingo eu voltei, estava sentindo a mesma coisa, me sentia bem, mas acontecia uma coisa, irmãos: eu não entendia nada do que se falava. Os meus ouvidos estavam fechados. Satanás mantinha os meus ouvidos fechados para que eu não entendesse a mensagem de Deus. Eu não me lembro de uma palavra sequer. Eu só ouvia os movimentos, ouvia os barulhos, mas eu não entendia o que se dizia, o que cantava, o que pregava. Eu não entendia. Meus ouvidos não conseguiam captar. Mas a terceira noite, é por isso que eu quero nesta noite dizer a vocês que enquanto se prega a palavra de Deus, nós precisamos estar em intercessão. E eu creio que nesse momento tem alguns irmãos orando aqui enquanto eu estou pregando. E se não estão, alguns que não estão, eu peço que continuem, que entrem em oração, em espírito de oração, porque eu sei que enquanto nós pregamos, o inimigo das nossas almas quer que a mensagem seja desvirtualizada, que a mensagem não alcance os corações. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa e a oração é poderosa. Naquela terceira noite, quando eu estava ali na igreja, no momento do convite, quando o pastor foi fazer o convite, e eu lembrei isso quando estive lá na minha igreja mãe com o pastor que fez o convite, há mais de 40 anos atrás. Quando ele foi fazer o convite, ele disse: Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer fazer você nascer como um bebezinho, e você vai começar tudo de novo, como se fosse um bebezinho. Naquela hora, os meus ouvidos se abriram para ouvir essa palavra. Eu passei a ouvir nesse ponto, em que se dizia: você pode voltar a ser um bebezinho, e começar tudo de novo, como se fosse um bebezinho. Nascer de novo, começar uma nova vida. Ah, irmãos, naquele momento, não tinha coisa que eu mais desejasse de que aquilo, começar tudo de novo, começar uma vida nova com Deus, começar uma vida no Espírito com Deus, abraçar
Pai Celestial. E quando ele fez o convite, eu disse ao meu amigo, não precisou ele me convidar. Eu disse, eu quero ir lá na frente também. E eu vim ao altar de Deus e dobrei os meus joelhos. Quando dobrei os meus joelhos, passou diante de mim como se fosse um filme, todos os meus pecados. Eu senti todos os meus pecados. E tive vergonha daquela situação, tive vergonha de ver como eu era pecador. Até então, se alguém, ou quando alguém me dizia, que no meu trabalho tinham alguns crentes que me diziam que eu era um pecador, que eu precisava me converter, eu ficava muito irado, se me dissessem, quando me diziam que eu era um pecador. Mas naquela noite, eu senti o quanto eu era pecador. Eu reconheci o quanto eu era pecador. E eu então disse, Jesus, me perdoe por tudo. Me perdoe por tudo. E quando me levantei daquela oração, meus queridos irmãos, eu havia nascido de novo. Eu havia ido aos braços do Pai, eu havia recebido a adoção de filhos, como vocês também passaram por essa experiência. A maioria aqui já teve esta gloriosa experiência. É o maior privilégio que nós temos, e esta obra não é obra da carne, esta obra não é obra humana, esta obra é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quem transformou a minha vida foi o Espírito Santo. Quem transforma a tua vida é o Espírito Santo. Quem te reconhece como filho de Deus é o Espírito Santo de Deus, que entra dentro de você, passa a viver dentro de você, e é Ele que faz você dizer, Abba, Pai. Você sabe, eu creio que vocês já ouviram muitas coisas, mesmo porque vocês têm como pastor um exímio professor da Bíblia Sagrada. A palavra Abba é uma palavra aramaica para designar pai. Entretanto, não é apenas a palavra pai, mas é uma palavra carinhosa que em aramaico seria algo parecido, não exato, mas parecido com o que nós aqui no Nordeste chamamos de painho. É mais ou menos isso. É uma palavra de intimidade. Somente o filho, quando se dirige ao pai, chama ele de painho. É isso que Abba significa. Ou seja, nos dá a ideia da intimidade espiritual. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu queria, rapidamente, que você pensasse como é que se dá ou se confirma a nossa filiação paterna no sentido humano, no sentido carnal. Se você tem alguma dúvida a respeito da sua filiação com o seu pai, hoje nós temos disponível um teste chamado de DNA. Essa sigla é uma sigla inglesa para Deoxyribo Nucleic Acid. É uma substância encontrada no nosso sangue ou na nossa saliva, DNA em português, que nos identifica, em casos positivos, com pelo menos 60 características inequívocas com o nosso pai biológico. Então não há como negar, quando se pede um teste de paternidade, é aceito em qualquer tribunal, porque a certeza dele é 99,99% de que é certo, correto. Então, tem pelo menos 60 características do perfil do pai que corresponde com o filho,
E isso faz com que não haja dúvidas a respeito da filiação. Isto também se aplica ao mundo espiritual. Isto é perfeitamente aceitável no mundo espiritual da nossa filiação. Nós não podemos dizer que somos filhos de Deus se nós não temos características que nos identificam na mesma semelhança do nosso Pai Celestial. Eu queria ler com vocês em João capítulo 8 e o versículo 41 a seguir, por gentileza. João capítulo 8, a partir do verso 41, o que é que Jesus disse aos fariseus quando eles se identificaram como se fossem filhos de Deus? E Jesus diz a eles: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é filho de Deus tem o DNA que identifica com as mesmas características do Pai Celestial. E, portanto, não podemos ter características diferentes. Quem pratica o pecado não pode identificar-se como filho de Deus. Não basta eu dizer, sou filho de Deus. É preciso que eu apresente as características, os meus frutos, a minha vida, o meu relacionamento. Tudo isso vai indicar se eu sou ou se eu não sou filho de Deus. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas dizem, se eu sinto que sou, então eu sou. E vocês sabem do que eu estou falando. Há muitas pessoas que dizem, eu me sinto que eu sou isso, eu sinto que eu sou aquilo. Mas não basta você sentir. Eu poderia essa noite dizer que eu sinto que eu sou milionário. E aí? Quando eu sair daqui, vou ter que continuar vivendo da mesma forma. Meu sentimento não vai me garantir eu me tornar aquilo que eu sinto que eu sou. Então não adianta você dizer, eu sinto que eu sou filho de Deus. Não basta você sentir. É preciso que haja características. É preciso que haja obras, como Jesus disse. Os fariseus disseram, nós sentimos que temos um pai. Jesus disse, o pai de vocês é Satanás, porque vocês praticam a mentira, vocês são homicidas, vocês me odeiam, vocês odeiam as palavras de Deus, vocês não querem me ouvir, eu que vim da parte de Deus, você não tem prazer de ouvir a minha palavra, então vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos de Satanás, porque as obras de vocês são as mesmas dele, mentira e homicídio e negligência à palavra de Deus. Então, é muito importante nesta noite nós refletirmos, sou herdeiro, sou filho e sou herdeiro, mas
sendo filho, eu preciso mostrar as mesmas características do meu Pai Celestial. Eu queria ainda ler um outro texto com os irmãos, Efésios capítulo 5. Livro de Efésios capítulo 5, a partir do primeiro verso. Observe o que diz esse texto sagrado. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Repita esse versículo comigo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Eu estou quase terminando, irmão, por favor, viu? Tenha um pouquinho de paciência, eu vou terminar. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Agora veja o que segue. O que segue são as obras de quem não é filho. De quem não é filho. Mas a prostituição, observe, vocês são filhos amados, então vocês devem imitar a Deus. Vocês devem ser santo como Ele é santo. Vocês devem ser puro como Ele é puro. Vocês devem amar como Ele ama. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Poderíamos dizer como convém aos filhos de Deus. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança. Eu sou filho e sou herdeiro. Você é filho e é herdeiro se você não estiver praticando estas coisas. Porque quem está praticando estas coisas, diz Paulo, vós bem sabeis que nenhuma dessas pessoas, fornicário, impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tem os filhos de Deus, que são os filhos da obediência, e tem os filhos de Satanás, que são os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs. Esta noite, essa palavra de reflexão é uma palavra que não engana absolutamente ninguém. Qual é a palavra que é enganosa? A palavra que é enganosa é esta: você é filho de Deus, não importa o que você faça. Você é filho de Deus vivendo de qualquer maneira. Ainda que você ande no pecado, você ainda é filho de Deus. Isto é uma palavra enganosa. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por meio destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Não sei se você observou, esse texto não diz, por exemplo, que no outro tempo vocês andavam nas trevas. Não, o texto não diz que nós andávamos nas trevas. Paulo diz, no outro tempo vocês eram trevas. Nós éramos trevas. A nossa vida era treva espiritual. Não enxergávamos nada, não compreendíamos nada, não entendíamos nada de Deus. Nós éramos trevas. Mas agora que recebemos a adoção de filhos, agora que aceitamos o Evangelho, agora que o Espírito de Deus nos vivificou e nos fez filhos e herdeiros desse Pai Celestial, disse: agora vocês são luz no Senhor. Andai, portanto, como
filhos da luz. Aleluia, glória a Deus. Que Deus seja louvado na minha e na sua vida. Ah, como nós precisamos desse relacionamento com o Pai. Ah, como nós precisamos nos identificar mais com o Pai. Eu queria pedir para você ficar de pé, por favor. Enquanto eu quero lhe mencionar aquela belíssima história do filho pródigo. Se você está lembrado, Jesus começa a parábola dizendo que o pai tinha 2 filhos. O mais novo aproximou-se do pai e pediu a herança antecipada. Era um filho rebelde, era um filho que não tinha nenhuma intimidade com o pai, nenhum interesse com as coisas do pai, e queria viver uma vida distante. Ele foi tão rude com seu pai. Ele disse: pai, era melhor que o senhor tivesse morrido já. Mas como o senhor ainda não morreu, e eu não vou esperar, eu não quero esperar, eu quero a minha parte, porque eu quero ir embora. Era um filho mal agradecido, um filho que ignorava a bondade do seu pai. Mas este pai tinha um outro filho, e o outro filho era um filho que não conhecia igualmente o seu pai. Ele permaneceu na casa do pai, mas ele não tinha nenhum conhecimento do coração do pai, nenhum conhecimento, nenhum relacionamento amoroso com o pai. No texto que eu li de Efésios capítulo 5, Paulo diz: filhos amados, e essa palavra denota intimidade. Uma das coisas mais preciosas do relacionamento entre pai e filho é a intimidade. Filhos amados. Nós reconhecemos que somos filhos quando nós temos esta intimidade. E quando ela falta, o relacionamento está quebrado. Não sei se vocês se lembram, mas em Mateus capítulo 3, quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu. E aquela voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Relacionamento, intimidade. Ele fala comigo noites inteiras. Ele fica horas falando comigo. Este é meu filho amado. Logo a seguir, no capítulo 4, quando Satanás questiona a paternidade, questiona o relacionamento de Jesus como Filho de Deus, não é por casualidade que ele omite a palavra amado. Ele está se referindo ao que Deus falou, com aquela voz que veio do céu. Mas Satanás diz apenas: se tu és o Filho de Deus. Ele não diz se tu és o Filho amado de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Porque uma das coisas que mais destrói as obras do mundo, do pecado, da carne, de Satanás em nossas vidas, é quando nós temos intimidade com Deus. John Bunyan, autor do livro O Peregrino,
muitos irmãos certamente conhecem. Ele disse: a oração nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará da oração, da intimidade. Jesus, em João capítulo 6 e o versículo 6, ele diz: quando você for orar, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará em público. Intimidade. Uma das coisas mais belas do relacionamento de um filho com o pai é a intimidade. Quantos filhos perdem isto? Eu não tinha intimidade com o meu pai. Eu pedi para vocês ficarem um pouquinho de pé, e eu prometo que não vou cansá-los. Me escutem só isso, por favor. Eu não tinha intimidade com meu pai biológico. Mas quando eu me converti, o amor de Deus inundou meu coração. Meu pai não era uma pessoa ruim nem malvada, mas nós não tínhamos intimidade. Eu nunca tinha dado um abraço e eu nunca tinha dado um beijo no meu pai. Nunca. E chegou o dia dos pais, e eu já era crente, e eu planejei dar um presentinho para o meu pai, e dar um abraço e um beijo no meu pai. Mas, irmãos, quando chegou a hora, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Foi tão difícil, irmãos. Foi tão difícil dar aquele abraço no meu pai. Eu disse: não vou não. Só vou entregar o presente, vou dizer feliz dia dos pais, e só isso, nada mais. Mas eu me esforcei muito mesmo. E cheguei e entreguei, meu pai estava sentado, eu entreguei o presente para meu pai, feliz dia dos pais. E aí, sem ele esperar, eu grudei no pescoço dele, dei um abraço e dei um beijo no meu pai. Quando eu fiz isso, irmãos, meu pai se transformou, meu pai ficou perplexo. Ele disse: obrigado, meu filho, com lágrimas nos olhos. E a partir daquele dia, um relacionamento novo nasceu entre o meu pai. Eu queria, com bastante sinceridade no meu coração e simplicidade ao mesmo tempo, dizer que muitos aqui esta noite estão precisando desse novo relacionamento com o Pai. Você precisa se aproximar mais do teu Pai celestial. Ele está de braços abertos te esperando. Ele é um Pai querido e amoroso. E Ele não quer você distante dele. Você é filho. E Ele tem o melhor para você. Por que não correr nessa noite aos braços do Pai, como eu fiz com meu pai biológico? Por que não quebrar esse gelo essa noite? Aleluia. E dizer: Pai, eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu quero te conhecer melhor, Pai. Eu quero viver mais perto de ti, Pai. Intimidade, meu Pai. É o que Deus mais quer comigo e com você. Intimidade. Glória a Deus. Tem alguém essa noite aqui que deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador?
ou regressar para os caminhos do Senhor, voltar à casa do Pai nesta noite, a porta está aberta, a oportunidade está aberta. Tem alguém esta noite para Cristo? Se tiver, venha. A oportunidade é agora, nós vamos orar por você nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos querem como eu esta noite? Quantos querem como eu um relacionamento mais íntimo com o Pai? Aleluia. Você pode levantar uma das suas mãos. Se você puder levantar uma das suas mãos e começar a falar com o Pai Celestial. Aleluia. Glória a Deus. Filhos amados. Aleluia. Filhos amados. Você é filho, você é herdeiro. Você pode chegar com confiança diante deste trono, porque quem está sentado no trono é teu Pai, é teu Pai Celestial. O Espírito Santo já te deu vida, o Espírito Santo já te deu vida espiritual. Pode se aproximar dele com confiança, aleluia. Ele vai te receber, ele vai te abraçar. Ele vai compreender a tua situação. Ele vai solucionar o teu problema, porque Ele tem poder para fazer isso. Ele é Pai e Ele é o Senhor do universo. Querido Pai Celestial, nós te adoramos e viemos à tua presença em nome de Jesus, teu amado Filho, por meio do qual nós temos recebido vida espiritual, e o Senhor nos fez também, juntamente com Cristo, por herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, eu quero te louvar pela vida de cada adorador esta noite aqui. Eu quero te louvar, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado estas vidas na tua presença, essa igreja, esses jovens. Cada um de nós que estamos aqui esta noite, só estamos na tua presença por causa da tua bondade e da tua misericórdia. Recebe agora cada um, meu Pai. Recebe agora cada um, meu Pai, em tua santa e gloriosa presença. Recebe a cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a termos uma vida mais próxima de ti. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como filhos da luz, com toda a nossa identidade, Senhor, igual à tua, as mesmas características tuas, nosso Pai Celestial. Continua com tuas mãos estendidas sobre nós, nos ajude e nos abençoe. Em teu nome santo, Jesus. Em teu nome santo, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.